O que é pérola? Né? O pérola, a primeira coisa que você precisa entender é que o pérola é uma cor terciária. O que é cor terciária, Felipe? A cor terciária, ela é uma cor que é a mistura das três cores primárias, tá? Ah, Felipe, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o pérola, ele é uma junção, um equilíbrio entre o amarelo, o vermelho e o azul. A junção dessas três cores, você tem o pérola. Mas como assim, Felipe? Tem vermelho no pérola? Tem vermelho. O que dita uma cor são duas coisas, tá? Primeiro, a proporção entre as cores. E a segunda coisa é a saturação. A proporção e saturação. O que isso quer dizer? Por exemplo, saturação. Tá? A saturação, ela é o que vai definir se a cor é mais clara ou mais escura. Não só isso, a saturação é a concentração de pigmentos. Ou seja, por exemplo, se você tem um azul, tá? Vamos pegar uma cor primária, um azul. Um azul com muita saturação, ele é o quê? Ele é um azul escuro. E quando você tem muita saturação do pigmento azul, você tem até a impressão de que aquele azul, né, um azul marinho bem denso, bem intenso. Você até tem a impressão de que ele é preto. Quantas vezes você, às vezes, com carro, né, a gente tem isso. Que cor que é aquele carro? Ah, você vê assim meio de longe, meio no escuro, é preto. E aí você vai olhar bem e ele é um azul muito escuro. Então, o que é isso? É que tem muito pigmento. Quando tem muito pigmento, a cor fica densa, fica sólida e acaba escurecendo. Tá? Então, a saturação também é o que dá a altura de tom. Então, a saturação, por exemplo, um pérola é uma cor que tem uma saturação baixa, né? Um loiro pérola. Ele tem uma saturação baixa. Baixa saturação. Por quê? Porque se tiver muita concentração, ele vai se tornar, de repente, um marrom frio. Se ele tiver muita saturação, um pérola na altura de 7, ele é um marrom frio. Tá? E a proporção? A proporção entre as cores primárias. Né? Então, dependendo da quantidade de azul, né, amarelo, vermelho e azul, você tem a cor que você quer. É claro que o loiro pérola, ele tem bastante azul, ele tem um pouco de amarelo e muito pouco vermelho. Mas tem vermelho, porque se não tivesse vermelho, ele não seria pérola. Tá? Então, o pérola, pensa numa pérola. Pensa numa pérola de verdade. Se você olhar bem para a pérola de verdade, você vai ver leves brilhos amarelados, leves brilhos avermelhados. Mas na sua maior posição é azul. Por quê? Porque é uma cor fria. Tá? E o que dá a temperatura de cor fria é o azul. Então ele tem bastante azul, mas ele tem um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. Quer uma prova? Por exemplo, na maioria das colorações, você tem o pérola como sendo a junção de... Você pega, por exemplo, a sua marca de coloração, você vai ver lá a numeração, né? Então você vai ver, por exemplo, o número, sei lá, vamos supor, né? Em várias marcas, o pérola ele é 89. Tá? Se você for ver o que é que significa esse 89, o 8 geralmente é azul e o 9 é violeta, ou algo parecido, tá? Então, olha só que interessante, quando você pega o pérola, ele é azul mais violeta. Estou falando o quê? De uma coloração pérola, tá? Você vai pegar a sua marca de coloração, inevitavelmente ele vai ser azul mais violeta. Aqui, se não for azul, algumas marcas vai ser o cinza.
E o cinza, se você não sabe, ele é uma cor terciária também, só que tem muito azul. Muito azul. Por isso que ele fica cinza. Tá? Então, azul mais violeta. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, cadê o amarelo aí? Né? O violeta, por exemplo, cadê o amarelo? Porque o vermelho está aqui no violeta. Lembra? O que é violeta? A violeta é a junção de azul com vermelho. Então, o vermelho está aqui no violeta. E o amarelo, Felipe, cadê? Olha só que interessante. O amarelo não está na coloração. O amarelo está no cabelo. Por quê? Porque geralmente quando você vai fazer um loiro pérola, o que acontece? Você tem o fundo de clareamento. Então você pega a coloração, que é azul e violeta, que é uma mistura do azul com violeta, numa saturação baixa, porque ele é uma cor clara, tá? O azul com violeta, que se mistura com o fundo de clareamento revelado, que é o amarelo. O que é fundo de clareamento? Quando você clareia um cabelo, ele acaba tendo um residual químico e físico da cor. Ou seja, você pega um cabelo na altura de 6 ou 5 e você clareia ele até o 10, ele vai ter ou 9 ou 10, ele vai ter um residual geralmente amarelo. E aí, quando você junta o amarelo, que é o fundo de clareamento daquele cabelo quando ele chega no tom que você quer, com o azul e o violeta, olha lá, você tem as três cores primárias, misturando e criando o pérola. O que acontece na maioria das vezes? Por que não dá certo na maioria das vezes? Porque muitas vezes o que sobra, né, o fundo de clareamento que sobra, por causa da dificuldade na dificuldade de clareamento que muitos cabeleireiros têm, o que acontece é que acaba sobrando o laranja. E aí, quando você mistura o laranja com azul e violeta, vai dar pérola? Não.